Oi, gente! Bem-vindo a mais um Pode Isso, Mãe! Eu sou a Regiane. Eu sou a Marina e hoje a gente tá aqui para falar sobre o que mesmo, minha amiga? Terrible Two. Existe essa fase, amiga? Me conta, é real? É real, amiga. Ela é real. Ela só vem carregada nesse termo Terrible Two de já uma expectativa e um julgamento de que a gente não queria que isso estivesse acontecendo, né? De que... Porque... Amiga, vamos lá, vamos começar. Vamos do início. Vamos começar começando aqui. Aquele bebê fofinho, Isso. começa a engatinhar, nasce o primeiro dente. Um queridinho, né? Onde você coloca, ele fica, ele né? fica. Então, assim, bota o bebê no berço, ele, quer dizer, via de regra, né? Assim, ou você consegue escolher, né? Então, agora eu vou botar na cadeirinha, vou trazer a papinha, você vai administrando aquele bebê. Espaço, o limite do espaço. Exatamente, de acordo com a sua perspectiva. Sim. Basicamente, se a gente for pensar, é isso mesmo, o bebê é uma extensão sua, Sim. né, até aquela idade. E de repente, vem um duende encantado, rouba o teu bebê, leva pra floresta e te devolve. Meu Deus do céu. O que é aquilo, né? Que volta. De repente, é não pra tudo, de repente, eu coloco ali, não quer ficar mais... Você sabe um exemplo que eu me lembro claramente, assim, do Pedro? Que a gente estava sentado na mesa para comer, e aí eu peguei a maçã e disse, filho, quer a maçã? E que a gente fazia assim, raspadinha. Aí ele, não, quero maçã. Falei, maçã. Mas é maçã. Não, maçã. E a gente vai falar sobre isso, entender por que desse não, por que dessa necessidade que a criança tem nessa idade de rejeitar tudo aquilo que é oferecido para ela. Sim. Mas antes de explicar, assim, do ponto de vista mais técnico, gostaria de ouvir suas histórias sobre de Terrible Two. Não, agora você falando me veio uma boa lembrança que eu fiz quando eles eram bebezinhos, o montessoriano. Então eu tinha um berço, mas eu tentava tirar bastante esse berço. Eu deixava no chão, sabe, assim, o colchão depois de 8, quando eles começam a engatinhar, colocava os brinquedos baixos, assim, eu lembro dessa independência que eu já queria criar desde então. E aí, quando veio o Terrible Two, eu falei, ai, tá vendo, foi culpa, fui tentar outra técnica que não deu certo, porque eu falei, o que acontece? Mas, ao mesmo tempo, tem uma expansão do que aquela criança quer fazer com aquele espaço que a gente vai delimitando, eu fico pensando isso, né? Eu falo, será que a criança quer sair dali? Ela quer se colocar? O que ela quer fazer? E tem uma coisa, amiga, muito engraçada, que a gente não entende que é Terrible Two, até alguém chegar pra você e falar, porque você tá tão... É a mamadeira, é a comida, é a fralda, é o dente que tá nascendo, aí é aquela fase que a mãe perde toda a coluna, né? Que a criança tá andando, e aí você vai atrás, assim, você vira uma velhinha de 99 anos, vai cair, olha o buraco, olha isso, aquilo. Então, eu lembro que eu fiquei com isso agora na cabeça, assim, quando parece que tá passando a fase, alguém chega e fala, ai, ele está no Terrible Two. Terrible quê? Terrible Two? Aí, quando você dá aquele Google, você descobre 101 livros sobre Terrible Two. E você, por que eu não vi? Por que eu não li? Por que eu não tô sabendo? Porque a gente sempre acha que nunca vai acontecer com a gente. Eu acho que toda mãe tem isso, assim, né? De você falar, não vou passar por isso. Não é? Mas, olha, aí é que vem o meu convite para você que está aqui nos assistindo e está passando por essa fase. Porque a gente não encontra na literatura sobre o desenvolvimento infantil nenhuma referência a essa fase Terrible Two. Isso foi um nome que foi dado para tentar acalmar um pouco, explicar um pouco essa frustração, dessa expectativa de que aquilo não acontecesse por parte do adulto, para algo que a gente tem que agradecer quando começa a acontecer, porque significa que a criança está se desenvolvendo conforme previsto. Está no caminho certo. Porque o que acontece até os 2 anos de idade, né, como você falou, a gente está gerindo ali a sobrevivência desse bebê, né, a alimentação, a rotina, o sono, você está entendendo a sua dinâmica de vida agora com aquele outro serzinho, com aquela outra vida ali, e você vai administrando a partir do seu ponto de vista. O que acontece perto aí, porque a gente fala dos 2 anos, mas vamos colocar entre 1 e 3 até 4, que é 4, quando a gente tem uma grande... Sim, com 4 a gente começa a ter uma grande virada, que é o desenvolvimento do córtex pré-frontal, da região do cérebro que vai poder
permitir que aquela criança tenha um caminho de autorregulação, de amadurecimento emocional, de planejamento das suas ações, de regulação mesmo, né, dos impulsos. Mas neurologicamente já tem uma mudança ali nessa fase. Tem uma mudança que acontece, amiga, que é o processo de formação de identidade, de individuação dessa criança. Então, você quer ver uma coisa que vai deixar claro pra gente essa mudança? Até os 2 anos, basicamente, a criança se refere a ela mesma assim, a neném vai, Verdade. a Renata vai, a Luciana vai, e depois ela começa a falar eu. Que é quando ela começa a perceber que ela é alguém separado dessa mãe. E a forma que ela tem para fazer isso, muitas vezes, é através da negação. Sim. Então, é assim, eu digo não... imagina assim, como uma situação que você... o luto, vamos pegar o luto na vida do adulto. Então, você tinha um parâmetro, uma previsibilidade da sua vida convivendo com aquela pessoa que era teu parceiro, tua parceira. E, de repente, essa pessoa sai da sua vida, ou por um caso de morte, ou por um caso de separação, enfim, essa pessoa sai da sua vida. Tudo aquilo que era previsto, tudo aquilo que acontecia a partir da relação entre vocês... Não tenho mais. Não tem mais. O cérebro humano, ele precisa de previsibilidade. Quando isso se desfaz, ele entra em pânico. Ele não sabe o que vai acontecer. Então, numa situação de luto, você já reparou que você chega para falar com a pessoa e fala, vamos ao cinema? Não. Vamos no restaurante? Não. Tudo é não. Não, porque eu preciso me voltar para dentro. Sim. E é isso que acontece com a criança com 2 anos de idade. Ela precisa se voltar para si perceber. Então, essa ideia de que a gente é uma sociedade muito centrada no adulto, né? Então, assim, a gente precisa... O adulto, ele quer fazer a partir do ponto de vista dele. E não da criança, sim. Quando, na verdade, a criança não está testando o adulto, ela está se percebendo. Sim. Ela está entendendo a si mesma. Então, ela vai dizer não, muitas vezes para depois dizer, tá bom, vai. Eu quero a maçã, nesse exemplo que eu dei do Pedro, né? Então, assim, não, quer essa roupa ou essa roupa? Nenhuma delas. Não fui eu que pensei isso. Não fui eu que processei. Neurologicamente, a gente começa a ter podas neurais nessa fase que vão permitindo que a criança pense sobre coisas que ela não pensava antes. Então, se isso está acontecendo com seu filho, agradeça, que é isso mesmo que é para acontecer. É para acontecer, é um processo natural, né, do desenvolvimento. Mas eu fico pensando agora, ouvindo você falar, que também tem uma... eu lembro disso, assim, quando as crianças nasceram, me deu uma sensação da fragilidade da vida. Que a vida é frágil, que qualquer momento, assim, para aquele bebê ter nascido, deu tudo certo. Mas ainda começa uma outra fase. A gente descobre quando a gente é mãe que a vida de mãe é feita de fases. É o Mario Bros, gente, não tem como. Que você vai passando e fala, vou passar. E quando chega essa idade de 2, 3 anos, eu acho que ainda a gente tá muito... Não é fragilizada, acho que a palavra, assim, tá muito delicado tudo, essa relação, o silêncio. Ai, não pode fazer barulho na casa, porque o bebê tá dormindo, porque é mamadeira. De repente, vê essa criança começa a falar, começa a gritar, aqueles brinquedos sonoros, assim, que, aliás, poderia ser banido. Você fala, como que uma pessoa dá esse presente? Pelo amor de Deus. Fica aquele som, né? Você vai ter uma fitinha, né? Que você consegue desligar. Não, que eu fico pensando isso, assim, também, que a mãe, ela não é muito preparada para esse momento, né, de entendimento. Uma vez, eu te falei uma vez, assim, que alguém falou assim, você tem que entender que se o bebê está chorando, ele está tentando falar com você. É a única forma de comunicação dele. Isso me acalmou tanto. Sim. Você entende? Então, é um pouco isso, assim, também. O que é esses 2 anos que, de repente, essa criança sai... E, né, você fala, oi, quem é você? Devolve, né? Volta aqui, meu filho, volta. Não era, né? É uma fase nova ali para a mãe também, de como eu vou me adaptar a isso. Tem alguma dica de como eu me adaptar a isso? Amiga, a primeira coisa é a gente baixar a expectativa de que o nosso filho seja conforme o nosso desejo. Bem-vinda à frustração. Porque isso é muito maravilhoso, você descobrir que teu filho... às vezes eu recebo mães que vêm para atendimento e falam assim, mas ele é tão diferente de mim. Eu falo, mas porque você tinha alguma expectativa de que ele fosse igual? Porque é outro ser humano, o filho é teu, a vida dele não. Né? Então a vida dele é dele. E aí, como é difícil pra gente
sair desse lugar e olhar para aquela criança como alguém que a gente vai aprender sobre, né? Essa ideia muito enraizada da educação tradicional de eu te conheço, você é meu filho, eu te conheço desde que você estava dentro da minha barriga. Que reducionista isso, esse né? momento, Assim, sim. olha, você está castrando uma vida quando você diz isso. Não, filho, não é isso que você está pensando, eu te conheço. Você saiu de dentro da minha barriga. Que lugar é esse? E você ser mãe também, tem um lugar assim que você sai de volta do seu umbigo, né? Uhum. Porque você só pensa em você, é você, eu faço isso, eu faço aquilo. De repente você tem que lidar com outras opiniões, né? Com outras maneiras de lidar, dando liberdade, dando limites. É um famoso quebra-cabeças, não é, amiga? Amiga. E eu acho que é bom, né, quando você se torna mãe, porque você fala, opa, peraí, preciso olhar o todo, preciso olhar para o outro. Não sou mais eu, o próximo. Acho que desde o parto, acho que é desde o parto até agora, né? Vai passando, você fala, não, peraí, é o outro. Não, onde eu coloco esse outro? E aí você está tocando numa questão fundamental, Rê, porque você perguntou, né, existe alguma forma da gente resolver saber lidar, isso? né? Eu posso passar aqui uma lista de ferramentas e estratégias. Se a gente não muda o nosso mindset, entende? Sim. Ferramentas novas com mindset antigo, não dá funciona. ruim. Então, assim, é sobre a nossa perspectiva de educação, essa mudança. E aí, as ferramentas, elas podem ser muito úteis. Só que essa ideia de 3 passos para acabar com o Terrible Two, com 5 formas de... Tem um que eu ouço desde quando eu estava tentando engravidar, que eu falei no outro episódio. Calma, relaxa. Gente, essa frase continua, né? Continua. Calma, relaxa, calma. E né? De fato é. Mas como no fim das contas isso é violento, né, Rê? Porque a gente, quando a gente tá falando da educação de uma criança, a gente precisa entender que quanto mais a gente busca, a gente olha para a solução, na verdade, para o problema na criança, mais a gente se afasta da solução. Porque a solução, ela sempre vai estar no olhar para a gente. Se a criança está apresentando vai falar, é tudo culpa da mãe, é tudo... Não é isso. É que a mãe é a única que pode mudar nesse jogo. Então, não é que tudo seja nossa responsabilidade, nossa culpa. É que a gente está falando de um cérebro imaturo e um cérebro maduro. Quer dizer, deveria ser. Deveria ser. Então, a gente está falando, assim, de um jogo onde só uma das partes tem a possibilidade de mudar mudança. o jogo. Então, não adianta eu querer que meu filho facilite as coisas para mim. Não adianta eu querer que a regulação venha da criança. Sou eu quem vou regular. Então, se o Terrible Two está acontecendo nesse lugar dos terríveis 2 anos, eu quero fazer um convite, que é a gente pensar nos incríveis 2 anos, a partir de uma mudança de perspectiva desse adulto que, entendeu que esse é um movimento de desenvolvimento natural. Né? É algo previsto no manual da infância. Igual entender que o choro, aquela criança está falando, ela está comunicando. Eu estou com fome, eu estou sujo, ou eu preciso dormir. São 3 frases. E eu lembro que isso realmente me acalmou, assim. Eu falei, não, peraí, entendi. A criança não está chorando, ela está me explicando coisas, né? Então, eram 3 significadinhos ali, 3 frasezinhas. Ou ele está sujo, olha a fralda. Ou ele quer comer, né? Olha o peito, uma madeira. Então, isso me facilitou. E eu acho que isso também continua ainda no Terrible Two, né? De você entender a calma. Peraí, sou eu aqui, que eu vou, né, fazer... como eu vou agir aqui nessa determinada situação, né? Não, isso que você está falando é maravilhoso. Eu tô te ouvindo aqui, falando como mãe, olhando para você como atriz também, pensando... É o estar presente, né, amiga? Que a gente tanto fala no teatro, na cena, né? Não adianta você ficar ali pensando o que você vai fazer. Você tem que estar ali. Presente, né? Olhando o contexto, jogando com a situação. E é isso na relação com a criança, nessa fase de desenvolvimento dela, que tantas mudanças acontecem. Se a gente está lá, presente, observando, trocando com essa criança, acolhendo esse mal-estar que vem, entendendo como direcionar isso, para um entendimento do que está acontecendo, 2, para comunicação daquilo que você entendeu. Porque a criança tá desesperada sem saber o que tá acontecendo. Ela quer um negócio, você diz não, ela se transforma. Aí você, percebe o que tá acontecendo.
2, nomeia isso para a criança. Ah, filho, você tá bravo porque você queria tomar o sorvete antes do almoço. Então, você tá sentindo muita raiva. Por isso que você tá querendo bater na mamãe. Já mostrando sobre os sentimentos, já nomeando as sensações ali, os sentimentos, as emoções, Exatamente. Né? Isso já começa a dar para a criança aquilo que eu falei antes, que o cérebro é doido por isso, previsibilidade. Né? É como você imaginar que você está dirigindo numa estrada por um caminho que você não conhece. Então, para chegar num lugar que você nunca foi, não dá uma sensação assim de um pouco de desamparo? Você fala assim, será que tá certo, né? Será que eu tô no caminho certo? Isso. Aí, quando você faz o caminho de volta, você fala, nossa, foi mais curto. Até, né? Porque você já se adaptou àquele sentimento. Você já sabia o trajeto, você já sabia, né? Então, quando a gente entrega isso para a criança, ela já se acalma diante desses rompantes emocionais. Então, essa é uma função do adulto. E ele só vai conseguir fazer isso estando presente na situação e não querendo acabar com a situação. Entendi. Aí tem uma questão também de falar baixo, né? O tom de voz. Sim, a conexão. Tom, a face de... Está tudo bem, né? Caiu a televisão. Eu lembro... Não, eu juro que eu tenho essa cena. Eu dando peito, assim, pro Tom. E o Gabriel já estava fazendo 2 e pouco, andando. De repente, ele bateu na televisão, a televisão caiu. Pá! E alguém socorre, por favor! Cara, aconteceu comigo, a criança. A sorte que a televisão foi para trás, não foi para cima. Mas imagina, né? A mãe dando ali, parou o peito na hora, né? Com medo de acontecer. Mas é um tom também, né? Um tom de voz, assim, porque é muito fácil, né, amiga? Ainda os hormônios estão sendo balanceados, equilibrados. Eu acho que também tem um cansaço ali da mãe, porque 2, 3 anos é isso, assim, é uma maratona. Sobe escada, desce escada, ai, cuidado, vai cair, ai, vai cair no buraco, ai, olha aí, né? Eu acho que tem isso. E também eu queria perguntar para você sobre o quanto é importante nesta fase já a rotina, né? Que já deve estar vindo ali quando é bebezinho, certo? Porque faz muita diferença. A criança vai ficando segura e falar sobre o que vai acontecer também, né? Olha, agora a gente vai se arrumar porque a gente vai ali visitar o amiguinho tal. Daqui a pouco a gente vai entrar no carro. Você nomeando, eu lembro que isso dava uma calma na situação, não era? Previsibilidade de novo. Sim. Né? Então, a rotina, e aí eu falo assim, até eu tive a Maria sem rotina nenhuma. E depois no Pedro eu entendi essa necessidade. Você? Nenhuma, amiga. Maria sem rotina. Olha lá, rotina, santo amiga. de casa não faz nenhum milagre. Não, amiga, mas estou falando. Eu preciso dizer uma coisa para você e para quem tá escutando a gente. Eu fui a mãe descontrolada. Eu fui a mãe que bateu quando eu não sabia mais o que fazer. Eu fui a mãe que descarregou toda a frustração de uma expectativa que eu tinha de que minha filha agisse conforme o meu roteiro. Mas isso que bebê já? Bebê, eu comecei a estudar, porque tem gente que fala isso pra mim, pra você é fácil. Não, amiga, você não tá entendendo. Eu não trabalho com orientação de pais, eu não estudo educação emocional da forma como eu faço, com o rigor que eu faço, porque as coisas são fáceis pra mim. Não, porque você passou na pele tudo. Porque chegou um momento, e aí você deu start pra virar. Eu falei, não é por aí que eu quero ir. Não é esse o caminho. E foi porque o caos estava instaurado na minha casa que eu falei, não é dessa forma. Eu preciso mudar esse caminho. E essa fase do Terrible 2, né? Foi decisiva pra você. Decisiva, até porque eu estava grávida do Pedro. Quando a Maria fez 2 anos, o Pedro já estava para nascer, né? Ele nasceu, a Maria tinha 2 anos e 2 meses. Então foi... somou o Terrible 2 com a chegada do irmão, né? E aí a gente tem um desajuste, um desequilíbrio enorme, somando o seu puerpério, né? A toda a situação. Eu resolvi mudar de casa no meio disso, só para dar um tom pra coisa. Um tom a mais na minha vida. Uma gracinha a mais. Mas foi por falta de ferramentas, por falta de olhar para mim e entender que seria muito improdutivo maternar dessa forma, que eu fui estudar e fui virar esse jogo. Porque tudo que eu sabia sobre educação,
Amiga, Era uma coisa antes e depois não me que você foi mãe. Não me serviu pra nada, Rê. Pra nada, as coisas que eu tinha como educadora antes, eu olhava, por isso que eu tenho muita compaixão quando uma mãe chega pra mim e fala assim, mas eu não sei como fazer isso. Eu falo, tá tudo bem. Nossa. Você não tem que Mas saber. esse é um sentimento que a gente descobre, né? É a compaixão. É você olhar para uma mãe que tá com um carrinho, com sacola, com, né? Ou tá ali com uma babá, uma mãe, ou que ela tá cansada. A gente tem eu desenvolvi isso na minha vida, assim, de olhar e olhar para ela, dar um sorriso. Tipo, ela tá tudo bem, já passei, vai passar, vai ficar melhor. Ou fazer uma brincadeira, né? Falar, ih, já passei, daqui a pouco diminui o tanto de bolsas, né? De mala. Depende, no caso da Marina não é o caso, mas tudo bem, vamos continuar. A sacoleira de plantão. Corta esse pedaço, Claudinho. Porque eu acho que tem isso, dessa compaixão, de você desenvolver e saber o que aquela mãe tá passando, ou de manter ali uma família junto, ou ter o outro filho, ou o pai, ou uma mãe. Existe essa alegria, essa dor, né, do que foi construído. E depois que você passa, você admira. Mas, amiga, olha que coisa bonita. Você passou uma experiência na pele e transformou isso em você. E hoje você é quem você é, essa super estudiosa, educadora. Porque você viveu e sabe o poder da informação, né? O poder que a informação pode trazer e como a mãe pode se beneficiar. Porque é engraçado, quando a gente ouve e às vezes você coloca na prática, e você fala, mas era tão simples, como eu não percebi? Eu vou dar um exemplo, tá? Do que aconteceu comigo. O Gabriel, o meu filho, meu primeiro filho, ele já é agitado, assim, mais natureza, ele tem essa energia de quero fazer tudo, quero participar e tal, mas eu não presenciei muito o Terrible 2 nele. Mas o Antônio, que eu acho que foi mais ou menos 3, 4 anos, o Antônio começou a falar não. Antônio, pega a bola. Não. E aquele não começou a me incomodar. Eu falei, não é possível, esse menino tem alguma coisa. E você perde essa conexão, né? É imediato. Às vezes você fala, mas a criança tá falando não, bum, você se distancia, né? Não, outro, não. Você vai ficando, eu falo, mas o que essa criança fala tanto não? Não é possível. E eu tenho um histórico de não, assim, pra mim, que, enfim, aí outro programa, mas eu tive uma infância, assim, muito com a minha mãe, sempre falando não, então eu tenho um registro não muito forte na minha cabeça. Tanto que anos da minha vida eu pensei e achava, sem ter consciência disso, que graças à terapia, análise que foi me ajudando, que quando alguém me falasse não, eu estava entendendo que isso era amor. Até alguém chegar falando, opa, não é, você pode estar com alguém que fale sim pra você, que te receba cheio de amor e tal. Então, na hora que eu vi o meu filho me falando não, aquilo automaticamente me foi para um lugar que eu falei, mas eu vi não a minha vida inteira, não é possível que eu vou ter um filho. E eu fazia terapia na época, era uma outra terapeuta maravilhosa, Eneida, e conversei com ela, ela falou, olha, eu tenho uma amiga que faz esse trabalho com crianças pequenininhas e tal, na verdade são alguns encontros que eu acho legal você levar. Eu falei, pode ser, mas ele é tão pequenininho, mas vai que legal. Aí você vai, né, deixa aquele pequenininho ali de 3, 4 anos. Por isso que eu acho que o Terrible 2, na verdade, ela se estende um pouco, não necessariamente é mágica, tá, gente? Opa! Oi, fez 2 anos, é Terrible 2, não é. E isso estava acontecendo com o meu segundo filho também, então eu tinha 3, 4 anos, ele fez ali algumas atividades, acho que foram, sei lá, 4, 5 encontros, porque criança é imediato ali, né? E aí eu fui chamada e ela falou, então, a gente tem uma grande questão aqui. Eu, qual? Ela falou, você tem que falar não pro seu filho. Aí eu, oi? Ela falou, você tem que falar não. Aquilo me gelou. Eu falei, eu tenho um problema com não. Aí eu falei, olha, aconteceu isso. Expliquei um pouco, assim, situei ela. Ela falou, eu te entendo, mas você vai ter que achar o seu tipo de não. Mas ele está pedindo limite para você. E você não está conseguindo dar. É só isso que ele quer. Uhum. E aí, eu lembro também que como os dois têm uma diferença gigante, assim, né? Pequena de idade, 1 ano e 4 de diferença, ele também sempre foi criado meio com esse irmão, né? Então, todo mundo no início perguntava, eles são gêmeos? Eles são gêmeos? Praticamente. Porque era tudo junto ali, né? O banho, o dormir, o comer, e vai pra escolinha e tal. E eu lembro que até o fato de levar ele sozinho para aquela terapia, ele virava e falava, mas cadê o Babé que não tá aqui, mamãe? Não, agora só eu e você. Que ali foi criando uma conexão, só eu e ele.
Mesmo que a gente fosse quietinho, mesmo que ele ia olhando, mesmo que ele ia pedindo o irmão, a gente íamos juntos, voltávamos juntos. E aí, quando ela me falou, eu fiquei meio um pouco desestruturada, assim, né? Meu Deus, como é que eu vou fazer isso? Não, é só uma criança de 4 anos, porque parece que você tem um olhar para a criança que você está duelando, né? Aí você fala, não, você não está duelando. Como é que eu faço? Aí teve uma situação de mesa, de comida, e aí eu subi um tom da minha voz. Antônio, isso não pode ser feito. E ele me olhou assim, com um olhar admirado. Eu juro, amiga, eu não esqueço desse olhar dele. E eu entendi. Foi um clique, assim. Eu falei, tá, é o tom de voz. Não tô falando que é gritado, não é gritado, não. Mas era um tom baixo, mas era uma coisa de se colocar. Mais firme. Firme. E aí eu fui colocando. Eu fui fazendo, eu falei... Eu percebi, assim, foi uma coisa imediata. Ela falou comigo um dia, no outro aconteceu. E eu falei, caramba, tá aí o que ela falou. E agora? E aí eu fui dando ordens no sentido assim, então agora a gente vai tomar banho, Antônio. Não, tem que tomar banho agora, porque daqui a pouco a gente vai sair. Vamos lá? Tô te esperando. E eu ia pro banheiro, ele ia. Comecei a ter... Era um pulso mais forte, assim, nesse sentido de situações, até porque eu acho que ainda tinha um primeiro filho que estava ali ocupando muito espaço de toda aquela situação, de tudo que estava acontecendo. E aí a conexão se estabeleceu, magicamente, porque eu aprendi a falar não pro meu filho, que não era gritando, não era brigando, que era um tom mais firme de uma situação. E foi mágico, assim, porque isso é muito gravado, assim, na minha memória. Esse dia do jantar, que eu aumentei um pouquinho, que eu me coloquei para ele, e ele me olhou admirada, porque era isso que ele estava me pedindo, e eu não estava sendo capaz de enxergar o que ele estava me pedindo. Principalmente que eu acho que eu estava tanta atenção ali para aquele primeiro filho também, e o segundo você fica meio perdida. A gente tem isso também com 2, 3 filhos, né? Você fala, nossa, eu preciso dar atenção, mas não tô dando atenção para quê? Acho que isso até hoje, assim, né? E aí aconteceu essa... Por isso que eu acho que é tão importante, gente, procurar ajuda, assim mesmo, de uma terapia, de uma análise, de um papo com alguém que possa te orientar. Situações que, às vezes, as soluções, elas são tão simples, mas que, às vezes, fica tão confuso. Parece que a gente tá naquela fase do... Estou no meio do furacão e não consigo saber ou entender o que eu vou fazer. E, de repente, alguém fala, olha, é só isso aqui, né? Alguém te tira dali e fala, upa, é só isso. E é muito mais quando você tem esse apoio, assim, quando você vai, procura, não tenha vergonha, assim, de pedir essa ajuda, porque dá muita diferença, e deu diferença. E aí acabou este não na minha vida, nunca mais existiu. Olha que bom, só, né? olha só que legal, Rê. 2 coisas aí na sua fala, né? Uma que é a questão do limite, que eu quero falar sobre isso, mas antes, o que você fez quando você não estava entendendo o que estava acontecendo, quando você se viu no meio de uma tempestade? Você buscou ajuda. Sim. Você, como adulto, entende que a terapia pode ser uma ajuda, que, né, uma conversa com uma pessoa, com um especialista, com uma amiga, pode ser um pedido de ajuda. O que a criança faz quando ela não entende o que está acontecendo com ela? Ela pede ajuda. E a forma dela pedir ajuda com 2 anos de idade, nessa fase que a gente rotula violentamente como Terrible 2, é chorando, é dizendo não, Sim. é se comportando mal, que essa ideia do mau comportamento, ela está relacionada, ela está muito ligada a uma pedagogia lá do século XVII, uma pedagogia nebulosa, né, adulto-centrada, que quer que a criança cegamente corresponda às expectativas de uma criança muito boazinha e para a gente desfilar socialmente com ela, né, que aliás... Esse é outro ponto que a gente pode também já falar, que essa criança que não passa pelo Terrible 2, a criança que ok, essa criança está performando. Porque para ter essa atitude de negação. Mas é possível performar com 2 aninhos já? Se ela tiver medo, quando ela é assim, a gente nasce autêntico, a gente nasce colocando para fora aquilo que a gente sente, né? Então a gente sente fome, a gente chora, né? O bebê não pensa, será que se eu chorar agora eu vou incomodar minha mãe? Não, ele chora. A depender do que ele recebe, ele cria mecanismos de sobrevivência, proteção, segurança. A performance nesse lugar,
A criança, ela performa em busca de afeto. Sim. Mas não porque ela processa esse mecanismo cognitivamente, mas porque ela informou para o cérebro dela, através dos disparos dos neurotransmissores no sistema nervoso dela, que fazer isso vai me fazer perder minha mãe. É sobrevivência, né? É sobrevivência total. Exatamente. Então, a criança, ela pode performar nesse lugar. E aí é que a gente tem que ficar mais atento à criança muito boazinha do que a criança que coloca para fora. Ufa! Fiquei agora calma. Adorei ouvir isso, adorei. Vai, né? Continua. Porque a criança que coloca a raiva para fora vai fazer a gente buscar ajuda, porque ela incomoda. A criança que vai para tristeza mais do que para raiva, que vai mais para essa melancolia, que vai mais para o silêncio, porque ela não quer incomodar. Essa tá mais próxima de um lugar de performance, de castração da autenticidade, né? Eu não posso ser quem eu sou, porque isso incomoda minha mãe. É aquele adulto que daqui a pouco tá... Viu, desculpa incomodar, mas... Desculpa incomodar o quê? Você vai fazer uma pergunta. A pessoa chega pro vendedor na loja, falou, e desculpa... Não, o vendedor tá... Aí vem as camisetas. Posso ajudar? Né? Que é pra deixar a pessoa à vontade. Me pergunte. Porque é isso, aquele monte de adulto que é assim, gente, alguém... Não fui eu. A pessoa já... Só o fato dela existir, ela já acha que ela está incomodando. Sim. Isso vem de uma infância que coloca a criança nesse lugar, que é, chorei, gritei, dei minha opinião, ganhei um gelo. Minha mãe falou para eu ficar quieto, porque, de alguma forma, quando eu existo, eu incomodo. Então, como é que a gente vai perceber esse lugar de deixar a criança se comunicar se a gente não entender que esses recursos aos 2 anos de idade, do choro, do jogar as coisas, é tudo que ela tem. Porque o cérebro ainda é muito imaturo. Sim. Então, começa... Onde foi a mudança, Rê, para o teu filho mudar? Foi em você. Sim, sim. Né? Então, isso é muito maravilhoso. Me incomodou, que eu levei para terapia. Pediu ajuda. Que pediu ajuda, o que ela indicou. Te descreveu. Então, quando a criança faz isso, ela tá pedindo ajuda. E tem uma crítica também, amiga, assim, porque alguém chegou e falou, mas como assim? Você vai levar seu filho de 4 anos numa terapia? Aí não deu conta? Não, Né? Não tá dando conta? Não, calma, é só uma dinâmica e tal. Não. Porque eu falei, eu não posso, assim, não vai ser muito difícil para mim saber lidar com isso, né? Tão pequenininho, né? 4 anos, aquele ser já mandando em você. Opa! Não! Na verdade, ele tá começando a entender como é que ele se estrutura num processo de autogestão. Ele não tá mandando em você, ele tá tentando ver como é que ele consegue mandar nele. Sim. Porque ele já conseguiu, ele teve uma poda neural, ele abriu espaço na cabecinha dele e ele tá conseguindo pensar mais profundamente. Sim. Ele tá conseguindo se comunicar com o mundo de uma forma mais independente e autônoma. Sim. Então, é claro que ele vai negar mais, é claro que ele vai ter mais opinião e voz. Agora que a gente vai ver como é que o adulto entende que educar é um jogo. E não é o tempo inteiro eu aqui, a criança aqui, eu despejando coisas nela para que ela se comporte e performe de acordo com a minha expectativa. Mas é uma troca. Eu dei risada uma vez, uma amiga nossa falou assim, não, porque eu preciso saber como lidar com a criança, porque ela não para, anda pra cá e pra cá, pra lá e pra cá. E perguntou, né, quantos anos você tem? A criança tem, falou, 2 anos. Então, parabéns, mamãe. Parabéns, a criança tá ótimo. Tá ótimo, tá tudo combinado. Amiga, mas aquela história sobre isso que você falou, né? Não, a pessoa vai falar, pô, mas tão novinho, você vai levar na terapia, né? Você vai levar... Não, é só uma... Não é só uma dinâmica, não é só a terapia. É um ato de autorresponsabilidade pedir ajuda. Sim. Né? Aquele vídeo que a gente gravou, né? E que é uma fala recorrente que eu tenho sempre para as mães... Você não espera o teu filho se afogar para levar na natação. Você não espera o teu filho não saber ler e escrever com 10 anos de idade para levar para a escola. Sim. Por que a gente espera as questões emocionais aparecerem para buscar ajuda, Rê? Isso, de forma preventiva, deveria ser um caminho natural para a gente. Né? Então, eu sou professora de futebol. Então, eu não vou ensinar meu filho a jogar futebol. Sim, então, eu não dei conta como mãe? Não, eu procurei uma escola de futebol. Sim, exatamente. Né? Então, por que eu tenho que saber? Ninguém nasceu sabendo. E além do fato da gente ser uma geração
que não aprendeu inteligência emocional. Sim. Então, como é que a gente pode querer ensinar o que a gente não tem? Nossa, mas eu acho que a melhor coisa que a gente pode oferecer para os nossos filhos é isso. Oferecer a inteligência emocional, assim, para eles, de saber como lidar com essas emoções desde pequenininho. Eu acho que isso é a melhor herança que você pode deixar. Eu acho que seria tão diferente, né? Porque eu penso isso, eu falo, meu Deus, se eu tivesse esse papo, se alguém tivesse esse papo comigo quando eu tinha 8, 9 anos, como seria diferente? A gente agora chega, senta, explica, o que tá acontecendo isso, tá acontecendo isso, a gente tá junto, vai não vai pra lá, vai pra cá. É tão bom. E, gente, que fique claro, isso aqui é uma divisão, né, amiga, de experiências minhas e da Marina, coisas que deram certo com a gente, né? Isso não quer dizer que seja uma regra, né? Olha, Regiane ou Marina falou isso. É realmente o que se adapta a você, no seu caso, na sua educação, né? Eu acho que é só para deixar bem claro, né, amiga? E a gente questionar um pouquinho esse lugar do deu certo, né? Uma vez uma mãe perguntou isso para mim. Ela falou assim, e aí você usa esse tipo de comunicação não violenta com a sua filha e dá certo sempre? Falei, olha que loucura, ainda é a mãe no lugar... Que eu preciso saber educar, né? Não, e no lugar do dar certo significa o quê? Ela fazer o que você quer que ela faça? Porque você ainda ficou no lugar do adultismo violento, né? Sim. Que é de dar certo significa o meu filho corresponder à minha expectativa. E aí eu tô indo contra a vida dele. Vamos pensar... As características, né? A formação dele, a alminha dele, é tudo, né? Tudo. Porque, principalmente quando tem 2 filhos, você entende como eles são diferentes, que um não tem nada a ver com o outro. Você fala, meu Deus, mas... né, a mesma ali, a mãe, o pai, o que acontece? O que é tão diferente? Cada um tem uma personalidade, cada um entende uma situação de um jeito, ou sabe lidar com um jeito, e realmente você não dá para bloquear isso, né? E tem coisas que você admira, tem coisas que você não gosta, tem coisas que você tem que saber respeitar, tem caminhos que você pode apresentar, de falar, filho... Mas é aquilo, né? A mãe nunca quer que o filho sofra ou que passe por isso. Aí você fala, olha, isso aqui pode ser uma coisinha um pouquinho melhor para você, né? E aí você entende que você fala, não, vai ter que passar. Vai ter que passar e não tem como, A né? gente fica querendo educar a criança a partir da nossa realidade, da nossa perspectiva e das nossas experiências. Sim. Mas a experiência de ela, às vezes, ela vai servir, né? Não vou querer que meu filho coloque o dedo na tomada para entender que dá choque. Mas pode ser que correr o risco na minha vida tenha sido uma coisa... Me tornar vulnerável pode ter sido uma coisa na minha vida mais difícil e, de repente, para a vida da minha filha, correr um risco pode ser uma coisa interessante, né? Vou trazer isso para a prática para a gente entender. Então, de repente, eu preferi... não trocar o certo pelo duvidoso numa escolha profissional. E aí, de repente, se minha filha tem 20 anos de idade e fala, mamãe, acho que eu vou sair disso aqui e vou correr aquele risco. Aí eu vou ter que pegar a minha experiência para dizer para ela que ela... Entende? Mas amiga é quase automático, a mãe vai ter que falar, não vai ter como. Mas amiga é por isso. É muito policial, eu entendo o que você está falando, assim, policial que a gente... pensa, o que a gente viveu. Não é isso é adestramento, né? Você vai pegar a minha realidade, a minha experiência e querer fazer com que aquela vida corresponda a isso. Que lugar é esse, inclusive, de evolução né, da humanidade? E aí, vamos pensar o que é educar. A palavra educar, que vem de edútere. Edútere. Prover de dentro. O Osho diz que a educação ela é a ponte entre a potencialidade e a realidade. Sim. Olha que bonito eu pensar que eu não sei o fim da estrada. Eu vou ter que criar uma ponte para fazer com que as potencialidades do meu filho se tornem realidade. E aí, quando que eu começo a matar isso? Aos 2 anos de idade, quando eu me apoio nessa ideia do Terrible Two, para castrar a autenticidade do meu filho. Ele nasce autêntico, ele é autêntico. Autêntico em que sentido? Eu me coloco para fora. Esse lugar é um lugar de segurança com a minha mãe. Eu choro, vem o peito. Eu choro, vem o afeto, vem o carinho. De repente, num belo dia, quando eu choro ou quando eu sou verdadeiro na relação com a minha mãe, eu ganho um gelo. Eu ganho um castigo.
Então, eu não posso ser quem eu sou. E a gente começa a matar a nossa autenticidade aí. E aí a gente vai perdendo potência. Então, assim, o convite que eu quero fazer é, vamos entender, do ponto de vista do desenvolvimento infantil, que essa mudança vai acontecer entre 1 e 3 anos de idade, se estendendo até os 4, quando o córtex pré-frontal começa a se desenvolver. E cabe a nós, adultos, nos curarmos da nossa infância, daquilo que a gente carrega como dor, como você fez com relação ao não. Não é porque ouvir não foi esse lugar para você, que você não vai dizer não para os seus filhos, e de que forma esse não vai vir, né? Porque ele tem que vir. Porque ele precisa vir. Sim. Agora, como é que a gente não vai transferir essa experiência, né? Então, ele precisa vir, mas eu não preciso transferir a experiência do não como eu recebi, né, para o meu filho. E aí, eu já vou puxar a questão do limite que você trouxe aí na sua fala, que eu queria dizer. Que, assim, vamos imaginar que a criança, ela é um rio. O adulto, ele faz o papel de margem desse rio. Sim. E não de barragem. Quando a gente entende o limite, principalmente tão pequenininhos assim, nessa idade de 2 anos, como o não, nesse lugar, não é não e pronto, engole o choro, o rio tá indo lá. Ao invés da gente balizar o curso desse rio, a gente toma a frente e fala, pá, aqui não. Daqui não passa. Eu não vou admitir que você fale comigo dessa forma. Aqui a gente está dizendo pro rio, você não tem autonomia para ser quem você é. Eu vou parar o curso dessa água aqui. Quando a margem, ela pode ir balizando, ela pode dizendo, vem mais para cá um pouquinho, vamos por aqui, por esse caminho. Eu estou ao seu lado, rio. Passando por isso com você, e a gente vai juntos, se a água for despencar, se tiver pedra no meio do caminho. Não, que nem a imagem que você falou do Osho, né, o desabrochar, assim, né, eu acho que nós somos essa ponte, né, de você perceber o que seu filho tem ali de tão especial e fazer a ponte indicar, ó, esse caminho aqui, ó, essa pontezinha pra cá pode ser legal, esse caminho, e deixar a escolha sempre para eles, né, de alguma forma. Amiga, Mas, escolha. amiga, é difícil, né? Vamos combinar? Eu aqui pensando como... Primeiro que eu tô me sentindo... Você fala, nossa, precisa de uma escola para os pais. As mães. Como é que eu vou Porque, assim, é um novo... eu acho que cabe aqui aquela frase que todo mundo fala assim, nossa, eu nem lembro como era a minha vida antes deles. Porque a gente renasce, né? Assim, quando nasce, né? Nasce um filho, nasce uma mãe, nasce uma nova mulher. Porque é esse ponto, assim, você tem que... São tantos sentimentos que a gente tem que trabalhar, a expectativa, é a frustração, é a realidade, é a falta de paciência. Acontece, gente. Assim, é um cansaço que vem, é muita coisa misturada. Assim, mas, né? amiga, você não leu na maternidade? O quê? Tava escrito bem pequenininho, assim, ó, embaixo da certidão de nascimento. Sem volta! Tava escrito isso, sem volta! Não, tava escrito assim, esta é uma chance que a vida está te dando de se tornar um ser humano melhor. Claro, porque com certeza. Educar amiga. é sobre a gente se reeducar. Sim. É sobre a gente descer desse pedestal da perfeição. Pronto, agora é minha vez de praticar o sonho do oprimido, né? Vou ser o opressor. Não, eu olho para as crianças e eu penso isso, amiga, para os meus alunos, assim como para os meus filhos. Eu falo, o que eles vieram me ensinar? Claro. Eu nunca, amiga, vou te dizer, são quase 3 décadas de sala de aula. Eu nunca entrei numa sala de aula depois que as crianças nasceram, porque antes delas nascerem, com o mesmo olhar, eu entrei muitas vezes assim, bom, vou eu ensinar agora. Petulância, né? Doutora, olha lá. Eu falo que quanto menor a criança, mais titulação a gente tem que ter, mais preparado. Aliás, essa é uma outra questão, né? Sim. Um outro assunto, assim, a gente para estar nesse lugar de lidar com crianças, a gente precisa passar por um processo de evolução mesmo, de entendimento, assim, quem somos nós? Vou voltar lá no assunto, o que a gente faz, né? Como é que a gente oferece para as pessoas que estão ouvindo aqui para a gente uma perspectiva de como atravessar essa fase, né? Que tem tudo a ver com tudo isso que você falou de buscar ajuda e tudo. Eu poderia oferecer aqui para vocês o que fazer, como fazer. Sim. Mas eu preciso falar que a coisa toda só vai acontecer se você tiver consciência de quem é você.
na hora que você vai fazer, o que você vai fazer e como fazer. Uhum. Porque quem é você diz respeito a quem está no comando agora. Quem está se relacionando com essa criança que está fazendo que está tendo esse comportamento enquadrado dentro do Terrible Two? Sou eu, Marina, com 44 anos, e com o entendimento do que significa ser o adulto dessa relação. Uhum. Ou é a Marina de 3 anos, 4, 5, 6, 7 anos. Que eu vou brigar de igual para igual. E quando você vê, você tem um adulto disputando poder com uma criança. Sim. Tem um adulto fazendo birra em cima da birra da criança. Quer dizer, a criança vem e diz, não quero colocar essa roupa. Aí eu, Terrible Two, vai colocar essa roupa sim, porque eu sou sua mãe e tô dizendo que você vai colocar essa roupa. Nessa hora sou eu dizendo não pro não da criança. Aí é uma competição, né? É uma competição. Entra uma competição. E pra que lado que a corda vai estourar, amiga? Claro. Pro lado da criança. E eu vou exercer o meu autoritarismo, porque não é autoridade, isso não é autoridade. A autoridade, ela inspira, ela convida, ela entende, acima de tudo, que eu já tive 2 anos. Minha filha nunca teve 44. Então, assim, eu posso pensar com o pensamento dessa criança, eu posso falar a língua dela, que é a da ludicidade. Então, nesse exemplo que eu dei da maçã, filho, você quer maçã? Não. Maçã. Maçã. Entendi, filho, você não quer a maçã. Peraí que eu vou buscar a maçã. E volta com outra. E a criança fala assim, olha, dá certo um negócio aqui. Eu posso escolher. Porque amanhã, porque não é sobre a maçã, é sobre desenvolver autoconfiança, senso de alto valor. O que eu digo tem valor. Né? Não é satisfazer a criança o tempo inteiro, passar a mão em cima da cabeça da criança, porque se a maçã fosse um picolé no shopping, antes do almoço, eu ia dizer... Aí já vamos pensar agora aqui como ferramenta. Primeira coisa, validar o que a criança disse. Como que a gente faz isso? A gente repete o que ela falou. Repete o que ela falou. Pra ela entender que a gente ouviu. Maçã. Então vai, vamos fazer a cena, amiga. Vamos fazer a cena. Vamos lá. Mãe, macarrão. Macarrão, meu amor, você quer macarrão. Macarrão. Percebe que aquilo que você falou, né? Como a expressão corporal, a expressão facial. Então, porque a criança é uma péssima entendedora dos processos racionais e lógicos, mas ela é uma ótima leitora corporal. Sim. Então, se eu chego pra criança e digo, você quer macarrão? Ela entendeu que eu entendi. Então, o que a gente fez nessa hora? Rapport. A gente espelhou. Me conectei com ela. Para isso, eu vou precisar, provavelmente, me abaixar, olhar na altura dela e vou, usando a linguagem lúdica, dizer, entendi, você quer macarrão. Macarrão é muito gostoso, né, filha? Vai, segue a cena, ação. Macarrão. O personagem mais difícil da vida de Regiane Alves. Ela com 2 anos. Gente, eu fiz uma vez, eu lembro uma peça que eu fiz o Carlos Drummond de Andrade, maravilhosa, assim, que tinha uma menininha que falava, assim, eu fazia uma menina de 4 anos, era Caminhos de João Brandão, e era muito bom, que era a menina que só falava de comer, por isso que eu lembrei agora, quero comer. Então vai, segue nela, então. Macarrão. Entendi, meu amor. Ó, vamos entender aqui na prática esse parangolé, turma. Então, entendi, meu amor, você quer macarrão. Macarrão é muito gostoso, né, filha? E agora? A gente vai pra casa porque tem o nosso almoço esperando a gente lá. E a gente vai comer o nosso almoço, que é muito gostoso. Agora nega, tá? Não aceita, não. Não. Macarrão. O que eu vou fazer nessa hora? Agora. Eu vou acolher o seu não. Tá? Então, eu vou permitir que venha a raiva e eu vou fazer aquilo que eu falei lá no começo da nossa conversa. Eu vou nomear pra você o que você está sentindo. Então, começa... Não, agora. Entendi. Não, você agora. Tá ficando muito brava, filha. Você ficou brava porque você quer o macarrão. E a mamãe disse que a gente vai almoçar em casa. E aí vai. Não, eu quero macarrão agora, mãe. Quase cai na birra já, Isso, né? quase cai na birra. Cabe a mim como adulto permitir que venha à tona esse mal-estar. Entender que a emoção, ela tem uma duração, se a gente permite que ela chegue. E atenção, senhores ouvintes, do Pode Isso, Mãe. Qual o tempo da duração?
uma emoção dessa, se a gente permite que ela chegue, ela vai durar de 6 a 10 minutos nesse corpinho no máximo. Porque a gente tá falando... Na vida real fica parecendo que são 2 horas e 40 minutos. Mas sabe por quê? 1, porque a gente tem a expectativa de que não aconteça. 2, porque a gente não permite de fato que chegue. Porque a gente quer parar, a gente quer fazer, meu Deus, o que eu faço pra essa criança parar de falar não pra mim agora? E aí a gente não deixa vir. E, gente, a melhor forma de deixar uma raiva passar é deixar ela chegar. A gente não deixa a raiva chegar, a gente não deixa a criança contrariar aquilo que a gente falou, e a gente quer que aquilo passe. Explode também, né? A criança tem uma hora que ela vai explodir. Mas ela, às vezes é isso que a gente precisa mesmo, né? Ela vai explodir, ela vai colocar pra fora. O que que ela vai encontrar aqui? Acolhimento, aconchego, colo e orientação, porque não adianta não receber isso aos 2 anos e nos 12 querer que ela venha chorar no nosso colo quando dá ruim na escola. Sim. Aí a gente fica assim, filha, pode contar pra mamãe, pode falar. Porque amor, você não criou essa conexão, né? Ou você acolheu isso lá atrás, ou já era, entende? Claro, né? Já era, porque o cérebro é plástico, a gente vai desfazer, refazer sinapses o tempo todo, mas fica muito mais difícil. Sim. Porque se a criança entende que no momento que dá ruim pra ela pode contar com a gente, ela vai sempre correr pra gente sempre quando vai der te ruim. Procurar. E a gente vai criar, é fácil criar conexão com a criança na hora da festa de aniversário do passeio muito legal. Sim. Só que isso é uma questão neurológica também, porque a gente tem uma região na hipófise que é a nossa estrutura que libera ocitocina para acontecer a conexão nesses momentos de convívio, de contato, que é a neurohipófise, que vai liberar a ocitocina na hora do perigo, que vai liberar a ocitocina na hora que a criança está no modo sobrevivência, socorro, não sei o que está acontecendo comigo. E aí você vem e oferece acolhimento para ela, ela fala, caramba, aqui esse é meu lugar de apoio. É minha segurança. Que bom. Eu posso contar com ele. E aí, então, voltando para nossa cena... voltou? Voltou, amiga. O negócio já aqui achei. Não, acabou. Não voltou, não foi pra casa. Ação. Já não chegou, tá não, onde? Porque começou tá no... Não, macarrão agora. Macarrão. Eu respiro e vou ser a calma que eu quero que você seja. Vou fazer com que você espelhe a minha condição corporal, minha condição vocal, né? E aí vou dar o tempo dessa raiva chegar. Dos 6, 10 minutos. E talvez seja muito menos. Tá. Se a criança sentir, a minha mãe é segurança aqui em mim, eu vou me desconectar dos olhares julgadores. Amiga, pensa quanto que é difícil pra mim. Às vezes eu tô até assim, um shopping que é do lado da minha casa, que eu encontro sempre gente conhecida. Quando me via, hoje em dia acontece muito pouco, mas quando me via com uma criança de 4 anos desregulando no meio do shopping, se eu me conectar com a pessoa olhando, assim como eu sei que é pra você, que é uma figura pública, nossa, filho da Regiane fazendo birra no shopping, Brasil, né? E aí você encontra uma mãe que eu atendo. E vê assim, gente, e a gente... Quem são essas pessoas na fila do pão? Eu tô preocupada em educar meu filho, entendeu? Então, mas conecta com ele. Né? Amiga, por isso que é uma questão da gente entender as nossas expectativas. Se a gente quer um filho muito bonzinho e bem comportado pra gente exibir pra sociedade, ou a gente quer um ser humano autêntico e emocionalmente saudável? Porque pra ele ser um ser humano autêntico e emocionalmente saudável, não existe outra forma que não seja permitir que o desconforto chegue. Que ele vai aprender a fazer o manejo da raiva se a raiva chegar. E é com 2 anos de idade, sim. É um sentimento novo que chega ali na criança. Isso. Que chegou, bateu na porta e falou, oi, posso entrar? Pode. Vem, porque a gente sabe o que fazer. E aí a gente vai conseguir conduzir essa criança para casa. Tem uma coisa que dentro da imagem do rio a gente pode também levar em consideração e fazer, que é o redirecionamento. Às vezes você vê que o negócio tá virando uma bola de neve, você poder pegar essa criança e conduzir, filho, vamos ver ali, olha, decoração de Natal do shopping, que bonito. E vai passando. Igual quando era bebê, né? Que às vezes a criança tá dentro de um cômodo e chora. Aí você fala, não, peraí, vou dar uma voltinha. Saiu, a criança para, né? Porque você mostra outra coisa, né? Outro movimento. E aí tão pequenininhos assim, o que some do campo de visão dela deixa de existir. Sim. Então ela vai não registra, né? Não Exatamente. tem um registro também, né? O que precisa ficar muito claro é que se a gente transformar essa ideia do terrible to in incredible to.
Porque são incríveis 2 anos, amiga. Quando o cérebro começa a passar por esse processo de transformação e a gente vai dando espaço para a criança se desenvolver de maneira autêntica e a gente começa a entender o jogo. Sim. Então, desce do pedestal do filho perfeito, da mãe perfeita. E é isso, né, amiga? Pode ser 10 dias, um mês, demorar 6 meses. Não tem tempo exato dessa situação. Pode ser algumas situações, não é? Sim. Alguns momentos, assim, né? Não, e se a gente não orienta esse caminho, tem criança de 10 anos fazendo Terrible 2. É o que mais tem. Tem adulto, né? Adulto fazendo birra porque não saiu do jeito que eu queria. Eu disse não e não aceitaram, né? Amiga, e sabe o que aconteceu também agora que eu lembrei? Isso foi com o Gabriel. O Gabriel começou a ter episódios, que foi um momento muito difícil, assim, de terror noturno, que eu nem sabia que existia. Que é quando a criança começa a acordar várias vezes durante a noite. Detalhe, a criança não lembra, mas os pais lembram. Porque você fica no estado de vigília total, né? Acontece a primeira vez, fala, oi, tudo bem? Aí leva a criança de volta pra cama. Mãe, leva a segunda. Aí na terceira você fala, não, vou ficar por aqui. Na quarta, se duvidar, você já amanheceu dormindo com a criança no quarto dela. E aí eu não sabia que existia isso, que é uma formação ali, né, do cérebro também que está acontecendo. A criança acorda, ela fala, ela anda, e ela realmente não lembra. Eu lembro que eu fui no pediatra, o pediatra falou, então, tem uma fase agora, que é conhecida como terror noturno, que a criança tá ali numa formação e vai acordando várias vezes, ela não lembra, ela não dá, mas, gente, a gente fica destruída, assim, eu tenho muito, assim, claro, isso na mente, assim, isso foi com o João Gabriel, essa agitação do sono, assim, porque aí você começa, meu Deus, vai pra homeopatia, tem um colarzinho, né, que libera um negocinho. Que é espiritual. Espiritual, preciso benzer a criança. Vem muitas informações e pode acontecer, não necessariamente a partir de 2, 3 anos, mas tem crianças que prolongam ainda. Até os 12. Por um bom tempo, não é? Ou mais até, né? Tem o terror noturno adulto. Mas, amiga, e você falou uma palavra-chave aí, a rotina, né? Então, assim, também vamos considerar que no caso do João, chegou um irmão, né? Quando ele tinha 2 anos. Então, querendo ou não, tem uma rotina que não dá mais para ser exclusivamente de acordo com o tempo daquela criança e desses adultos. Chegou outra, né? Então, somam-se aí alguns fatores. Mas o sono, é muito legal quando a gente começa a entender o sono da criança, né? Um dia bacana da criança nessa faixa etária de 2, 4 anos, não? ele começa num sono legal. Então, também é uma bola de neve aí. E sabe o que eu aprendi, amiga, também nesse período? Foi muito legal. Uma frase que é muito importante para quem tem filhos, assim, com questões para dormir. Chama higiene do sono. Que é o que é a higiene do sono? A criança entender que ela vai começar a se preparar para dormir. Isso. Então, se conseguir manter o mesmo horário, a criança entender que às vezes ela tem que tomar um banho mais quentinho para relaxar. Entender que tem que colocar o pijama. Entender que tem que escovar os dentes, né? Se for menina, faz o rabo, penteia o cabelo. Tirar a tela. Porque eu lembro que nessa época eu tive uma babá que trabalhou com a gente, ela era ótima, era maravilhosa, mas ela tinha muito costume de colocar a tela. Ele acordou, vou colocar ele aqui na tela um pouquinho e vou lá preparar, que eu entendo, claro, porque se ela não coloca na tela, de repente já tinha saído, então não dava tempo para ela fazer. Então, o quanto aquilo agitava, né, a criança. Ao mesmo tempo que, vamos combinar, o dia que eu encontrei o cara que criou Galinha Pintadinha, eu quase chorei. Eu fui abraçar essa pessoa. Eu falei, muito obrigada, porque o senhor me ajudou muito na vida. Porque a gente realmente, assim, eu sei que é o mal da nossa geração. Eu sei que a gente tem vários estudos agora, muita coisa, a gente está trocando informações, mas eles são dessa geração, com o iPad, com o telefone, e quantas vezes esse desenho não salvou a nossa vida de uma situação, de ir no banheiro, entendeu? De ir tomar banho, qualquer coisa, né? E aí eu lembro que a gente começou a fazer sobre essa higiene do sono. Eu lembro exatamente neste dia que o pediatra falou, ele tá fazendo uso de tela?
Eu não lembro exatamente quantos anos o Gabriel tinha, assim, se era 3, 4. Ele era pequenininho, assim. E aí ele falou, vamos começar a tirar 1 hora, 2 horas antes, vamos começar a atividade. Ele já fazia natação, né? Nessa hora você começa a entender também como o esporte ajuda ali, né? Uma formação da criança, o cansaço, fazer cansado, brincar, o sol, como essas coisas são importantes. Amiga, foi um processo que durou 6 meses, o Gabriel, 6 meses. E até agora mesmo, teve um dia que ele veio dormir comigo e... Cara, esse menino riu, ele falou, ele acordou, olhou pra minha cara, voltou, entendeu? Veio pra cima, Gabriel, vai pra lá. E ainda tem, mas por ele ser, né? Ele tem muita energia, assim. Mas eu lembro que foram 6 meses, assim, dificílimos. E aí eu lembro que a gente fazia... como que chama? Revezamento? Escala, revezamento, assim. Não, fica lá agora, bota ele pra dormir, aí volta pra dormir, aí do meio da noite ia tal pessoa, porque senão a gente não aguentava, porque você vai entrando numa exaustão. Eu ainda com outro bebê pequeno, entendeu? Aí quando acaba o terror de um, aí vem a fase a outra. Não. Eu falei, gente, o que você fez da vida? Tem uma coisa, amiga, que é assim, dentro da ideia da higiene do sono, né? A criança, ela consolida as aprendizagens e as vivências do dia na segunda metade do sono. A gente tem um pico de liberação de melatonina entre 7 e 9 horas da noite. Quando a gente passa desse pico, quando a gente perde essa janela de liberação de melatonina, a criança manda a seguinte informação para o cérebro. Todo mundo acordado porque o dia está acontecendo. A gente desorganiza o ciclo circadiano. O ciclo circadiano é um ciclo de 24 horas, né? Então, lembra que o cérebro humano é doido por repetição, por previsibilidade, né? Sim. Porque a criança te pede para contar a mesma história a mesma 950 vezes, ver o mesmo né? filminho. 90, gente, for contar a história 900 vezes, contem a história do livro da Rê, que ela já faz a educação ambiental, responsabilidade ambiental da criança. Esse é seu produto acima de 8 anos. Então, mas tá bom. lá. Mas repetição, mas eu lembro. também. Repetição, o Gabriel tinha um filme que ele amava, era carros. De novo, aí você fala assim, mas de novo, você nem acabou a história. Tudo. Não é? A criança fala, de novo. Aí de novo. Por que isso? Porque isso faz parte de um mecanismo de aprendizagem e de acomodação neurológica, que é a repetição me dá segurança, me dá previsibilidade. Então, quando a gente tem uma rotina que não trabalha em cima da repetição, uma rotina desestruturada, a gente tem um processo de levar essa criança para o sono que muitas vezes acontece desorganizado e desestruturado, e não é só na sucessão dos eventos, porque te conhecendo, eu imagino que as coisas deviam se repetir ela tá falando que eu sou virginiana, ela é objetiva 100%, e regrada. Gente, o negócio vai viajar com Rejane, vai fazer PC, é uma maravilha pra mim, que sou a desorganização em pessoa. Ela tá melhorando, eu confesso, eu preciso confessar isso aqui no podcast, ela já tá andando com uma bolsa. Tô arrasando. Eu fiquei impressionada, gente, eu vou mostrar a foto da bolsa aqui. Antigamente, né, amiga? Assim, eram 10, eu falava, não é possível! Me deu uma que cabe tudo. Mas voltando, às vezes essa desorganização, ela é emocional. Então, assim, como é que essa criança tá indo pra cama? Porque às vezes é muito assim, na lógica do, meu Deus, já são 7 horas, o pico da melatonina, preciso botar essa criança pra dormir. E às vezes vem num fluxo que é assim, tá na hora de dormir, se passar dessa hora vai dar ruim, amanhã eu tenho que trabalhar, filho, vão pra cama, Sendo que tem que ser tudo ao contrário, né? Abaixa o ritmo, baixa o som, olha a luzinha, acalmando, ali, gente, desculpa, ali você cria o hábito de ler para criança. Isso é uma coisa muito importante, assim, muito. Você viu até agora o Felipe Neto tá criando o clube, né, do livro? Eu achei tão legal, tão legal. Eu acho que é por aí. E aí eu lembro que isso é uma coisa que ficou, porque eles pediam. Mãe, vem ler um livrinho para mim? Mamãe, vem ler. E eu tinha assinatura de livros, então eu chegava assim, né, a cada 15 dias em casa. E é uma coisa muito legal, porque a criança entende que aquele momento é um momento de conexão. E tinha uma coisa mais que eu fazia, que até hoje, agora depois de eu falei, meu Deus, que eu tinha uma coisa de brincar antes de dormir. Então parece que dormir era uma coisa muito engraçada, assim, de vamos esconder debaixo do edredom, bobeira que eu tô falando assim, vou esconder debaixo do edredom, não, vira pro lado, não, vou virar, não, ninguém pode soltar, pum, sabe assim, eram umas brincadeiras e tinham gargalhadas homéricas que ao mesmo tempo que eu estava agitando, tinham
Depois do sorriso tinha um relaxamento. E aí eu, Regiane, fiz uma playlist, eu coloquei o hábito de meditar. Então tinha higiene do sono, tinha o livrinho. Às vezes era o livrinho sem brincadeira e a meditação. Às vezes tinha só a brincadeira e agora vamos meditar. E aí cada um escolhia a sua meditação. Falava, ai mãe, eu quero a meditação da borboleta, que era lindo, que é uma meditação, que é uma menina maravilhosa, que ela é psicóloga também, a Juliana, que ela fazia, e ela começava a menina, né? Oi, aqui é a Juliana. Então a gente falava, meu Deus, quem é a Juliana? Sabe assim? Eu fui atrás da Juliana. Juliana, grava pra mim, por favor, uma mensagem pros meus filhos. E entrava essa meditação, e cada um escolhia de qual meditação que eles gostavam. E aí, no final da meditação, já estava todo mundo dormindo. Então, ou seja, eu descobri, para aliviar, depois de ter passado na prática, igual você com a Maria, depois de ter passado por um terror noturno, que foi muito desgastante, um período muito cansativo, o quanto era importante eu criar esta rotina. Amiga, eu vou confessar um negócio aqui agora. O caos era tão grande do sono da Maria? na minha casa, dos dois. Eu fiquei 6 anos sem dormir. E aí hoje, amiga, se soubesse hoje eu tenho a rotina pró-melatonina que eu ensino para as mães, né, que eu desenvolvi, que eu falo, era tudo que eu queria ter sabido quando eles eram pequenos, e que eu hoje olho e falo assim, gente, que loucura é essa que a gente fazia em casa, de desorganização, inclusive com o uso de tela, que informa para o cérebro, né, a luz, que ainda pode liberar cortisol e adrenalina aí, porque o dia tá rolando, né, então bagunça no ciclo circadiano, mas a gente entender que são as últimas experiências do dia que a criança leva para o sono. Então, todo esse ritual de massagem, de meditação, de uma historinha, isso tudo que garante... Eu sempre falo para as mães, hora de dormir não é hora de educar. Releva e no dia seguinte, até porque a gente tem uma coisa que é como se fosse um potinho assim de tolerância, de capacidade, de paciência, que é uma função executiva cerebral que a gente vai chamar do controle dos impulsos, né? Que é o controle inibitório, que é a nossa capacidade de manejo desses rompantes, ela vai diminuindo. Notícia ruim você não dá, ela vai diminuindo ao longo do dia. Então, à noite é para botar a criança para dormir. Se ela fez o que não era para ter sido feito, se você vai precisar orientar aquilo, você vai no outro dia de manhã. Né? Porque a gente também aprendeu muito errado, né? Na educação tradicional, que se não corrigir na hora, não corrige mais. Mas a gente está falando de bebês pequenos, a gente está falando aqui da higiene do sono, do terror noturno nesse contexto específico do Terrible Two, né? Mas como essas coisas também, né, amiga, feitas pequenas, assim, quando pequenininhos, como elas ficam, né? Isso que acontece quando a criança tá ali de noite, começa aquele desespero, que ela se debate na cama, que ela chora, você não sabe se ela tá em transe, se ela não tá. O que a gente pode fazer nesse momento? Tentar acalmar a criança falando é disfuncional, porque a criança ela tá numa outra órbita, né? Então, assim, o toque para criança muito pequena, o toque, a nossa presença, principalmente levando em consideração que ela pode, mais do que entender o que a gente está falando, entrar na nossa frequência. Então, você vai entrar no quarto da criança que está passando por um terror noturno, se faça essa pergunta. Mais do que o que eu vou fazer agora, quem sou eu agora? Até porque ela não está consciente do que está acontecendo no terror noturno, né? Eu acho que quando a gente começa a colocar, porque também tem as crianças que resistem para pegar no sono, para dormir, né? Que começa a falar, que quer ligar, que quer, né? Elas vão arranjando todas as desculpas. E muitas vezes tem que ficar meio quietinha ali do lado, né? Dar a mãozinha. Eu lembro que eu dava a mãozinha, eu deitava no chão assim do outro lado, falava, dá uma mãozinha aqui pra mamãe. E vai baixando a bola. Amiga, mas uma criança com uma noite bem dormida, né? É uma diferença. Amiga, olha, não tem uma mãe que chegue para mim para um atendimento, para uma orientação que eu faço para os pais, que eu não pergunte como é o sono da sua criança. Sim, diz muito. Porque o comportamento, ele começa no bom funcionamento do motor. Né? Assim, da estrutura funcional. Então, assim, são 4 perguntas que a gente sempre vai se fazer. Sono, alimentação, rotina e uso de tela. Sim. Hoje, né, o uso de tela não existia, gente. Há 10 anos não existia essa pergunta. Na maioria das vezes, quando isso aqui tá em equilíbrio,
a gente consegue uma resposta comportamental da criança, não boazinha e bem educada, não é sobre isso, mas é dentro da régua. Uhum. Quantos diagnósticos de TOD, de transtornos Sim. acontecem porque essa estrutura está desorientada. Eu falo Sim. que é uma cadeira que a criança tem que sentar. E as 4 pernas são essas: sono, alimentação, rotina e uso de tela. Então, você querer que teu filho se controle diante de um brinquedo no shopping que ele queria e que você não vai dar, e aí você vai dizer, tá no Terrible 2, tá me desafiando, tá falando não para tudo, começa nessas perguntas. Então, Sim. como é que está sendo a qualidade do sono dessa criança? E não é só se ele está dormindo 12 horas, porque se ele dormir da meia-noite ao meio-dia, não resolve. Vai falar que, meu filho é noturno. Não existe. O cérebro humano, ele é programado para dormir cedo. A gente tem sendo humano, você tem essa liberação de melatonina entre 7 e 9 da noite. Só que algumas pessoas ensinam o cérebro a agir de uma outra forma. Sim. Então, vai segurando, empurrando. Então, só vou ter sono à 1 da manhã. Né? E aí você vai acordar à tarde, você vai dizer que você fica bem. Aí, tá, fico bem, mas tô tomando um negocinho aqui para me acalmar diante dos rompantes emocionais. Então, que lugar é esse do fico bem? Né? Então, o sono precisa ser educado na infância. Outra coisa para o terror noturno, que aconteceu uma vez que eu atendi uma família que a criança despertava sempre à noite, só que em horários diferentes. Uhum. Aí você já vai buscar no comportamento, que não é sempre naquele mesmo horário, então Sim. não tem a ver exatamente com o ciclo de higiene do sono. A criança estava tomando café. Antes de dormir? Porque é gostoso, porque a mamãe toma, mas ele pede. Falei, então se ele pedir cerveja, você vai dar. Ele pede, mas não pode. A criança está consumindo açúcar e cafeína e está com terror noturno. Não, isso é uma diferença absurda. Provada na pele. Agora eu fiquei curiosa. Que horas as crianças começaram... Como que regulou isso na tua vida agora? Então, amiga, aí mais uma vez eu fui estudar. Eu fui entender o que era o sono da criança, quais eram as condições do ambiente do sono da criança. Foi que eu desenvolvi essa rotina pró-melatonina, que ela é facinho. Ela é, deixa a noite entrar na tua casa. Então, o que produz, o que ajuda a produzir melatonina? A luz noturna. A luz noturna. Então, escureceu, a gente não acendia a luz, a gente brincava de antigamente. Então, a gente vai deixar a noite entrar na nossa casa. Isso significa uma luz de parede, se a gente está na sala é a luz da cozinha, se a gente está no quarto é a luz da sala. Vai baixando uma já. Uma luz distante. A desaceleração da fala. Então, se eu começar agora a falar com você nesse ritmo. Já vai relaxando e vai baixando. Se eu for bocejando, eu vou produzir um efeito de espelhamento dessa calma. Então, depois que a criança dormiu, 7, 8 horas da noite, eu vou voltar para minha... Então, eu vou ligar de novo o computador, mas não adianta eu querer fazer a criança dormir se a casa não oferecer um ambiente favorável a isso. Sim. Então, deixa a noite entrar em casa, entra no ritmo do sono, então, o tom de voz, a velocidade do gesto, o bocejar no meio. Se eu vou contar uma história, essa história não pode ser muito legal e cheia de aventuras. Sem grandes estímulos, assim, sem grandes estímulos. Não é isso. A repetição dos eventos. Então, esses eventos, esse tempo ele vai durar 30 minutos, no caso dos 2 anos de idade, né? Desse entorno dos 2 anos. Então, o que é que acontece primeiro? É o banho e depois a gente janta? Ou primeiro a gente janta, depois a gente toma banho, depois a gente conta história? A repetição, a previsibilidade e... Não é hora de corrigir, não é hora de... É hora de dormir. Então, eu só vou fazer aquilo que vai fazer com que meu filho vá para a cama com emoções confortáveis. Que é a coisa da brincadeira que eu fazia, Isso. né? E, gente, posso falar? Eu conheci pessoas também que não têm muita paciência, né? De levar a criança pra cama. Assim, eu tinha gente que tinha terror disso. Ai, eu tenho saco. Ai, não tenho paciência. Então, assim, dentro de uma estrutura, de uma família, de um casal, ou de uma babá, mãe solteira, enfim... Perceber, assim, quem tem essa disponibilidade. Porque isso conta muito. Porque se você tá do lado da criança... Tipo, pede ajuda. Preciso responder e-mail. Porque às vezes você tá...
Então, a tua energia vai passar, a criança vai perceber que ali você não tá ali, que é o tal do momento presente. Então, nessa hora, é melhor você delegar. Falar mesmo, assim, não, eu não vou conseguir hoje. Não, vai lá. E a criança, às vezes, eles pedem, né? Tipo, mãe, vem, agora, neste momento, eu não vou. Mas amanhã eu vou lá acordar você. Fazer determinadas negociações, assim, porque... Pra mim, Marina, era um grande prazer levar eles para dormir até hoje. Assim, mãe, fica aqui um pouquinho comigo. Eu acho que é a melhor hora do dia, é o lugar onde eu mais me sinto confortável, feliz, segura. Não pergunto aquela coisa pra mim, qual é o melhor lugar do mundo? Eu falo, gente, é no meio dos meus 2 filhos, ali, na hora de dormir, lindo, assim, que é uma coisa que me dá muito prazer. Mas não é todo mundo que tem isso. E se você não tem, saiba delegar. E se não tiver ninguém, porque isso é maravilhoso, sim, mas quem tá ouvindo a gente aqui, mas como é que eu faço? Se eu sou mãe sola, né, e de repente eu não tenho o pai, né, condição de contratar uma pessoa, inverte o jogo. Pede pra criança te colocar pra dormir. Amiga, tem uma mágica nisso. Né? Tem uma mágica. Eles adoram. Eles amam. Fala, meu amor, você pode ajudar a mamãe a dormir hoje? Mamãe... Tá sem sono, a mamãe precisa dormir. Aí a criança vai entrar, só que você tem que permanecer nesse fluxo, né? Aí a criança vai fazer massagem em você, na sua mão. Fazer carinho no cabelo. E isso, porque fazer o outro dormir, induzir o sono no outro, dá sono. Sim. E isso acontece com a criança também. Vai baixando, né? E ela... No meu caso, amiga, quando eu pedi isso, o meu cabelo virou um ninho de mafagapos. Faz um carinho na mãe, era assim, ó. Eles acharam que fosse um campo de futebol. Que isso? Eu falei. Delicadeza deles. Isso não é carinho. Acabou com o cabelo da mãe, acabou com a minha escova. Não vou dormir porque agora. Porque o menino é mais grosso, né? Vamos combinar. Menino, o que isso? Tá batendo? Amigo, o cabelo. Nem escova pra ajudar depois. Você vai ensinar os meninos. Não, pega assim, ó. Cabelo. Ó, vai ter a namorada. Quando tiver namorada, vai demorar isso. Ó, passa. Cara, é muito engraçado, né? Mas funciona também. Funciona muito. Tô muito cansada. No caso de irmãos também, pedir pra um ajudar o outro a dormir. Né? Eu me lembro uma época que eu ficava com as crianças. Ricardo e eu acontece muito isso. Ou ele fica sozinho com os dois, ficava sozinho com os dois, eu dando aula à noite. Mas o Ricardo dormia primeiro. Não. Conhecendo o Ricardo, o Ricardo dormiu primeiro. Tem uma estratégia que é de pedir para um ajudar o outro a dormir. Sabe? Então, assim, porque às vezes tem mãe que fala, mas aí como é que eu faço? Porque eu tenho que entrar pro quarto de um, pro quarto do outro. Quando eu vou no um, o outro acordou, levantou, começou a fazer barulho, atrapalhou o sono do outro. Pede para um ajudar o outro. Pede para um ir lá contar a história pro outro, cantar. A gente vai meio saindo de cena. Que legal isso. Acontece uma... Teve uma época depois que eu comecei a sair do quarto e fui deixando os dois, assim. Tem outra coisa importante. Quanto mais... Porque aí dentro do terror noturno tem a criança que... Porque tem... se a gente for olhar, amiga... Historicamente, se a gente for pegar a época dos nossos antepassados, a época das cavernas, à noite... Era um momento de perigo. Porque por isso que todo mundo se recolhia, né? Os predadores, as cavernas. Exatamente. Os predadores atacavam no escuro, atacavam na noite. Então, a gente tem uma memória celular que está ligada ao risco da noite, que está ligada à vulnerabilidade, ao perigo da noite. Sim. É muito natural que o bebê humano sinta medo à noite. A hora de dormir, o escuro, tem uma explicação que é histórica, que é dessa memória mesmo que a gente vai carregando no celular. Então, quanto mais segurança a gente der para a criança à noite, quanto mais apego ela tiver, quanto mais certeza ela tiver de que se ela acordar à noite, ela pode contar com a gente, mais rápido ela se desvincula da gente durante a noite. Então, essa ideia de que não pode vir para a cama da mamãe, a mamãe tem que dormir, porque a mamãe vai trabalhar amanhã, você tem o seu quarto, você já é um rapaz, você já é uma mocinha, você fica no teu quarto para dormir, se você acordar, você pensa que tá tudo bem, que a gente tá... Não, meu amor, se você precisar, a mamãe tá aqui. Tem uma frase que eu digo até hoje para as crianças antes deles dormirem. Mas isso não quer dizer que é costume das crianças dormirem toda vez na cama. Não. Entendi, você tá falando...
mamãe está aqui na minha cama. Você pode contar, você pode me procurar. Pode procurar, caso aconteça. Sim. Sim, ele precisa saber que ele pode contar com você. Essa criança começa a deixar de ir até a tua cama. Sim. Porque ela acorda e sabe que ela pode contar com você, que não é um problema, que ela não precisa performar e fazer de conta que ela não quer você, que ela não precisa de você. Porque é um momento de medo, de angústia, sim. E ela vai aprender que a hora do sono é boa, que a hora de dormir é boa, quando ela tiver segurança nessa hora. E uma das coisas é isso, essa frase que eu digo pra eles que é, pode dormir tranquilo, que a mamãe tá aqui se você precisar. Normalmente quando eu digo isso, Maria tá quase fazendo 12 anos, Pedro tá quase fazendo 10, eles viram pro lado e dormem. Não, às vezes os filhos, eles fazem uma coisa assim, mãe, hoje eu posso dormir com você? Aí o outro não dorme. Não, eu posso hoje dormir? Aí eu, não, cada um tá no seu quarto. Aí às vezes nomeia assim, um dia... principalmente por causa da pandemia, que dormia todo mundo junto, né? Também criou-se um pouco essa coisa de todo mundo dormir. Aí era um grande evento de trazer o colchão lá pro meu quarto, e aí um dormia no colchão, um em cima, outro embaixo. Mas é engraçado, assim, porque... ao mesmo tempo, assim, você tenta saber negociar, né? A questão, assim, do sono também. Porque é importante a criança descobrir que aquele é o espacinho dela também, né? Que tá o espaço e voltar. Não, eu só te perguntei porque eu fiquei com questões, como você falou isso, da cama. Então, as crianças que pedem e que não conseguem dormir do lado dos pais. É muito complicado. Longe dos pais. Isso, mas, amiga, assim. olha só. Tem uma questão que é a cama compartilhada. A gente pode falar sobre isso até num outro episódio. Mas... tem uma coisa chamada apego seguro, que é um termo que foi cunhado pelo John Bowlby em 1952, da formação do cérebro mesmo, de um cérebro saudável, que tem variação de tamanho e estrutura em relação a um cérebro que vive num ambiente de medo, de hostilidade, que vai acontecer a partir de uma relação de segurança nessa infância que dura 12 anos, que é a mais longa entre os mamíferos, e que precisa durar esse tempo para ter a maturação neurológica que precisa ter, que depende de saber que pode contar com o adulto que representa a sobrevivência para ela. Sim. E a cama compartilhada... essa lógica do pode contar comigo no momento que é muito difícil, porque a gente quer dormir, porque a gente precisa dormir, mas a gente também tem que validar algo que não é, a gente não está inventando que isso é importante. Isso é importante para o desenvolvimento saudável. A gente está falando da formação de bainha de mielina, numa estrutura sináptica que vai dar para aquela criança desenvolvimento de autoconfiança, de segurança, entendeu? Então, poder ir para a cama dos pais, saber que eu posso contar com isso, é uma parte fundamental do desenvolvimento da autoconfiança. Concordo. E aí a gente pode falar disso em outro momento. Pode, porque só pode isso, falar. Mãe? Pode, mais ou menos. Pode, mais ou menos. Gente, olha, esse episódio foi algo assim maravilhoso. Aprendi muito. Marina, ela é demais, admirável. Ai, amiga, eu aprendo muito o tempo inteiro aqui. Eu sou a voz do povo, é diferente. Não, e é boa, amiga. Obrigada pela troca. Eu espero que vocês tenham curtido, né? Várias experiências aqui que passamos, e eu acho que toda vez que a gente tem troca, a gente cresce. Estamos eternamente evoluindo. Esse é o pedaço mais legal, né? É o mais legal da vida. Vamos juntos, vamos evoluir juntos. Bom, gente, se vocês curtiram, escrevam, comentem, né? Façam aí, a gente tá nessa troca e nessa busca com vocês, tá bom? Um beijo e até a próxima.